Muito bom dia, amados e queridos irmãos da Igreja Evangélica de Vileara. Sejam bem-vindos à nossa EBD online, nesta manhã de domingo, dia 12 de julho de 2020. Muito bom tê-los conosco para esse tempo de meditação na Palavra de Deus. Você que nos visita também é muito bem-vindo. Você que está assistindo esse vídeo pós-gravação, também que você possa se sentir à vontade, se inscreva no nosso canal do YouTube, nas demais redes sociais da IEV, como Instagram, Facebook, e nos acompanhe as programações da igreja e juntamente conosco, que você possa ser edificado e abençoado em tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nessa manhã eu quero, juntamente com você, ter um tempo de oração para nós iniciarmos aqui essa aula, para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Feche seus olhos aí na sua casa, onde você está, e juntamente comigo, oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado pelo dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos, ó Pai, nos regozijamos, porque sabemos que o Senhor é aquele que nos dá a vida, o Senhor é aquele que nos dá o fôlego de vida, ó Pai, e nesta manhã nós podemos estar na Tua presença. Obrigado pelo privilégio que temos de compartilhar da Tua palavra, pelo acesso à Tua palavra, Senhor. E que nesta manhã o nosso coração e o nosso entendimento seja aberto, para que o Teu Espírito possa nos conduzir, para que o Teu Espírito possa ministrar aos nossos corações. O Senhor bem sabe a necessidade e a condição de cada um de nós, mas nesta manhã nós nos achegamos a Ti, totalmente dependentes do Senhor, precisando, ó Deus, da Tua palavra para nos alimentar, para nos ensinar, para nos edificar, para tudo aquilo que nós temos vivido nos nossos dias. Que as circunstâncias e as lutas do dia a dia sejam elas, ó Pai, superadas pela Tua presença e pela Tua palavra que em nós, cada dia, Pai, se faz presente. Oramos nesta manhã gratos a Ti por tudo e pelo tempo que o Senhor preparou para o entendimento e o conhecimento daquilo que o Senhor tem, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na aula passada, o professor Fábio Trujillo ministrou a aula de número 13, cujo o tema foi Corações Aflitos. Hoje nós vamos trabalhar a aula de número 14. Essa aula de número 14, ela trata de dois capítulos do Evangelho de Jesus, escrito por João, que é a sequência que nós estamos estudando aí. E hoje nós vamos falar, aula 14, mais dos capítulos 15 e 16. Então, nesta aula de hoje, nós teremos o estudo nos versículos dos capítulos 15 e 16. O capítulo 15 tem 27 versículos e o 16 tem 33 versículos. Então, nós não temos tempo para ler todo o capítulo, né? No caso aqui os dois, mas eu recomendo, faço a sugestão de que você possa estar com a sua Bíblia aberta aí na sua casa, você possa tomar nota daquilo que nós estaremos compartilhando, e à medida que eu citar os versículos, que você possa acompanhar na sua Bíblia, isso facilitará o entendimento e a direção daquilo que nós estamos estudando nesta manhã. Então, que você fique na liberdade de acompanhar com a sua Bíblia esse estudo, na medida que a gente vai aí passando versículo a versículo. O versículo-chave desse estudo, dessa lição 14, ao todo são 17 lições, então nós estamos aqui na 14. O capítulo 16, o versículo 33 do Evangelho de João, do Evangelho de Jesus, escrito por João, que diz: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Nós temos compartilhado em todas as lições e segundo o Evangelho escrito por João, das aflições, das dificuldades e das provações que Jesus passou. E João relata bastante isso para nós.
hoje o objetivo desta lição é de nos conscientizar de que o Espírito Santo é o nosso guia, o nosso consolador e o instrutor dos crentes, né, dos cristãos. Também um outro objetivo da lição é de que nós possamos desfrutar da paz de Deus, mesmo em meio às lutas e às aflições que por vezes passamos. Também agir conforme a Bíblia nos orienta. Isso nem sempre é muito fácil, mas é a recomendação, é o objetivo dessa lição. Nós agirmos conforme a Bíblia nos orienta, mesmo quando surgirem dificuldades, dúvidas na nossa vida, na nossa caminhada e no contexto ao qual nós estamos inseridos. Os capítulos 15 e 16 são a sequência argumentativa de João, do capítulo 14, para tratar sobre a partida de Jesus e a chegada do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo. Basicamente, esses dois capítulos, o 15 e o 16, eles discorrem sobre a providência de Jesus antes de sua morte, e o tema dessa lição é providência e promessa. Então, Jesus, ele trata antes da sua morte com a ideia já de preparar determinadas ações ou situações que ajudem a evitar ou amenizar o mal e a promessa da vinda de um Consolador. Então, Jesus aqui ele já está trabalhando nessas situações, né, de modo a amenizar algum mal aos discípulos, aqueles que estavam acompanhando Jesus, e também tratando da promessa da vinda do Consolador. Então, conforme o proposto dessa lição estudada, nós vamos separar aí em duas partes, de acordo com o tema, que é providência e promessa. Vamos então falar sobre providência. E aí você pode acompanhar na sua Bíblia, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 25. Essa é a primeira parte que nós vamos trabalhar. E aí, dentro da providência, nós temos o primeiro item, que é a metáfora. E aí, essa parte vai do versículo 1 ao versículo 8. Então, vai acompanhando aí na sua Bíblia, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. E fala sobre metáfora. O que é metáfora? Normalmente nós comentamos, falamos, mas o que significa metáfora? A metáfora é uma figura de linguagem que há uma transferência do seu significado de uma palavra para outra. Então, é uma figura de linguagem utilizada que, muitas vezes, por meio de uma comparação explícita. De uma comparação não explícita, melhor dizendo. Então, a metáfora é isso, é uma figura de linguagem em que há uma transferência do significado de uma palavra para outra por meio de uma comparação não explícita. E vamos entender isso quando João faz essa pausa reflexiva para tratar a importância da expressão permanecei em mim. Permanecei em mim. O que expõe uma metáfora complexa e um pouco difícil de interpretar. Mas vamos seguir aí para entender o que João está dizendo nesse sentido. O texto, nesses versículos que nós estamos falando aqui no começo, ele traz alguns personagens. E o primeiro personagem que ele traz é o lavrador. O lavrador aqui, na verdade, é Deus. Ou seja, é o dono da vinha, que planta e cuida para que os ramos deem frutos. O segundo personagem que nós vemos nesse texto é a metáfora usada como a videira, e o personagem é Jesus. A videira é muitas vezes usada no Antigo Testamento como o símbolo de Israel. Lá em Isaías, no capítulo 5, no versículo 7, nós lemos o seguinte: pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Então, no Antigo Testamento, a videira
era o símbolo de Israel. Quando se usa essa figura de linguagem, na verdade, muitas vezes se mostra que Israel está, de alguma maneira, em falta. Mas Jesus, no entanto, é a videira verdadeira. O terceiro personagem são os ramos, né? A metáfora que usa são os ramos, que na verdade se trata dos homens, ou seja, nós. O sentido aqui é de um broto ligado à videira. No versículo 2, vemos a expressão como corta, que é a palavra usada, o que está se referindo ao juízo. No versículo 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então está fazendo menção aqui àqueles que foram cortados da videira de Jesus, aqueles que estão fora, que estão afastados, que não fazem parte, não estão ligados à videira que é Jesus. Esses são lançados fora ao fogo e são queimados. Por isso então que eu disse que se refere ao juízo. Usa também no texto a expressão poda. A poda, ela produz a frutificação, é diferente do corte, né? No Antigo Testamento, a figura de bons frutos representa o produto de uma vida piedosa. Lá em Mateus, capítulo 3, versículo 8, diz: deem fruto que mostre o arrependimento, ou ainda de virtude do caráter. Efésios 5, 8 e 9 diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Qual então é a diferença entre corte e poda? A poda promove um renovar de vida, uma esperança de renascer para cumprir com a nossa razão de ser, que é dar fruto, e fruto em abundância. O corte já é diferente, porque ele provoca, então, a morte. O corte, ele é definitivo. O corte é para a morte, pois o galho infrutífero, vamos assim dizer, às vezes até mesmo uma árvore estéril, são cortadas e lançados fora. Lançados no fogo para serem queimados, como é a menção que eu fiz há pouco. Já não há mais esperança para esses. O fruto que produzimos para Deus não se limita à atividade apenas de ganhar almas. Neste capítulo, nós vemos claramente que a oração, a alegria e o amor também são mencionados como frutos. No versículo 7, diz: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Então, se nós lermos novamente, no capítulo 15, do versículo 1 ao 4, eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Após nós fazermos essas ponderações e ilustrações, entendermos essas metáforas, eu creio que esses versículos vão ficar um pouco mais fáceis de serem compreendidos. Eu vou ler novamente e quero que você acompanhe aí, por favor. E diz, do versículo 1 ao 4, eu, ou seja, Jesus, sou a videira verdadeira, e meu Pai, Deus, é o agricultor. Todo ramo, ou seja, os homens, nós, que estando em mim não dá fruto, ele corta, ou seja, retira, extirpa. E todo o que dá fruto, ele poda, ou seja, renova, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra, aqui se refere à mensagem de Jesus, que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ou seja, o crente não pode frutificar, não frutifica, sem estar unido a Cristo e sem ter comunhão com Ele. O ramo
sem contato com a videira não tem vida. E assim é para nós. Se nós não estivermos ligados ao nosso Senhor Jesus, nós podemos morrer. Nós não frutificaremos. A videira, Jesus, em todo o tempo, precisa fazer parte da nossa vida como um todo, em todas as áreas, em todos os segmentos, em todas as decisões. Estejamos ligados à videira que é Jesus. Então falamos da metáfora e a segunda parte deste capítulo 15, que vai do versículo 9 ao 17, fala do amor ao próximo. Então, lá no versículo do 1 ao 8 nós falamos sobre a metáfora, a partir do 9 ao 17 vai falar do amor ao próximo. Os versículos 9 e 10 trazem o desenvolvimento funcional do amor, ou seja, o Pai, Deus, ama o Filho, pois o Filho é o modelo e comunicou o amor do Pai. Logo, o papel do crente, o papel do cristão é receber esse amor e amar tanto a Deus como a seu próximo. Portanto, o caminho certo para frutificarmos é obedecer os direcionamentos e as ordenanças que recebemos do Senhor e da sua palavra. Versículo 14 e 15 diz assim: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus está dizendo que aquilo que ele revelou foi para alguém íntimo, foi para alguém próximo, e se referindo então a amigos. Eu não sei se você consegue compreender ou se você faz essa diferença entre amigos e colegas. Colegas, você tem um relacionamento mais simples, mais superficial, alguém que você encontra de vez em quando, alguém que você não tem tanta proximidade, que você não compartilha suas questões, suas dificuldades. Já os amigos, trata-se de um relacionamento mais profundo. Pessoas que você pode contar, que você pode abrir o teu coração, que você pode compartilhar, que você pode e deve mostrar muitas vezes e também ouvir muitas vezes aquilo que talvez não seja o que a pessoa gostaria de ouvir, o que você gostaria de ouvir. Amigo é aquele que alerta, amigo é aquele que orienta, aquele que ama, aquele que tem intimidade. Então, Jesus aqui está compartilhando da parte de Deus com os discípulos, com os amigos que ele considerava, tamanha intimidade que ele desejava ter com eles. Do versículo 18 ao 25, então, nós vamos ver o relacionamento tratado aqui, o relacionamento com o mundo. E no 18 e 19 vai falar da questão do ódio. Jesus adverte os discípulos sobre a hostilidade dos incrédulos. Nós vimos nas lições anteriores do Evangelho escrito por João, ele cita o quanto o mundo, o quanto as pessoas se opõem a Deus, o quanto isso incomodava as pessoas. A presença de Jesus, a palavra de Deus, o Evangelho. Essa oposição tinha sempre como alvo Jesus, mas com a sua partida, isso vai recair então sobre os discípulos. Então esse ódio com a partida de Jesus, e Jesus estava tratando disso aqui já, isso recai sobre os discípulos, aqueles que o seguiam. E vai dizer que vocês não são do mundo. Essa expressão diz que a existência essencial do crente, ou seja, a sua nova vida, provém especialmente de Deus, e por isso não é igual aos que se opõem a Ele. Existe essa diferença. Essa nova vida gerada por Deus, ou em Deus, nos torna opostos daqueles que não se aproximam, que não conhecem, que não querem conhecer a Deus. Entenda que você foi separado, que você foi chamado para viver de um modo diferente, de que o mundo entende como normal, daquilo que o mundo
prega, daquilo que o mundo exige, daquilo que o mundo tem como normalidade. E você, assim como eu, precisa renunciar ao pecado, às mazelas, às imoralidades e à corrupção do mundo, buscando em tudo um viver santo, um viver íntegro, um viver reto, que glorifique e exalte o nome do Senhor. A partir do versículo 20 e o versículo 21, nós vemos tratar aqui sobre a perseguição. Os discípulos também seriam perseguidos. Até então, Jesus estando ali, Jesus estava sendo perseguido, mas com a sua partida, os discípulos seriam perseguidos. O verdadeiro cristianismo traz consigo a cruz. Segundo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aí uma pergunta para nós meditarmos. O quanto que nós estamos dispostos a ser perseguidos? Ou o quanto que nós temos sido perseguidos? Rejeitados ou ignorados por pregar a palavra de Deus, por pregar as boas novas, por se dizer cristão, por frequentar uma igreja, por ter esse comportamento diferente do mundo, por renunciar a algumas coisas. O quanto que você tem sido perseguido por isso? Se não há nenhuma perseguição, se não há nenhum incômodo, precisamos repensar se de fato estamos vivendo o que a palavra nos ensina. Ou não estamos compactuando com aquilo que o mundo quer, com aquilo que o mundo observa. Do versículo 22 ao 24, fala da indolência, ou seja, aquele que demonstra indiferença. Indiferença para com Jesus, indiferença para com os seus feitos, indiferença para com o Messias, o Filho de Deus, o enviado do Pai. Do versículo 22 ao 24, você acompanhando aí na sua Bíblia, você vai ver essa explicação de João. O privilégio e a responsabilidade precisam caminhar juntos, andam juntos. Os judeus tinham o grande privilégio da presença do Filho de Deus entre eles, além de terem recebido a revelação especial de Deus no Antigo Testamento. Ao rejeitarem Jesus, passaram a ser de todo culpados, não tendo absolutamente desculpas por essa culpa. Se Jesus não tivesse vindo a eles, teriam sido pecadores da mesma forma, mas não teriam a culpa de rejeitá-los de forma direta, como fizeram. Jesus estava com eles, mas eles o rejeitaram. Infelizmente, nós não podemos esperar outra coisa do mundo que não seja a insensibilidade, a apatia, a rejeição ao Senhor Jesus, a palavra de Deus, que traz cura, que traz arrependimento e que traz salvação. Pessoas estão com os olhos vendados, com os ouvidos tapados para a verdade da palavra de Deus. Mas eu penso que nesse tempo de pandemia que temos vivido, muitas pessoas têm refletido a respeito da palavra de Deus. Muitas pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor, esse período, têm refletido e têm se voltado para Deus. E que nós possamos continuar orando por essas vidas, para que o Senhor venha a tocar no coração de cada uma delas e elas voltem e se rendam ao Senhor. O versículo 25 diz: mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Então, aqui nós fechamos a primeira parte dessa lição falando da providência. Eu falei que o tema era providência e promessa. Então aqui, com esse versículo 25, nós fechamos a primeira parte da providência, Jesus tratando aqui com os discípulos a respeito disso. E nessa segunda parte, então, nós vamos falar da promessa. E aí, lá no capítulo, ainda no capítulo 15, a partir do versículo 26, e aí nós vamos entrar no capítulo 16. Capítulo 15 de João, versículo 26 diz: quando vier o conselheiro,
que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E o versículo que eu li no início, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16, versículo 33. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, no capítulo 15 ainda, a partir do versículo 26 e 27, e nós vamos falar sobre a vinda, ou melhor, o texto fala sobre a vinda do Espírito Santo. Lá em João, no capítulo 14, Jesus já havia avisado os discípulos da sua partida e sobre a vinda do Espírito Santo, que vai dizer, eu pedirei ao meu Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pôde recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, diz o Senhor. O Espírito Santo é uma dádiva do Pai. Outro, além de Jesus, o conselheiro, o nosso ajudador, está conosco e intercedendo, está conosco, nos ajudando, nos aconselhando, nos orientando. Ele vem para cumprir a obra de Deus na terra. O Espírito Santo sempre estará ao lado do povo de Deus. Ele não se aparta de nós. Do capítulo 16, já entrando aí no segundo capítulo que nós estamos estudando hoje, a partir do versículo 1 ao versículo 15, nós vemos então alguns relatos da obra do Espírito Santo. A instrução de Cristo é para que os discípulos não tropecem e caiam. Jesus fala de um contexto de perseguições, dizendo que serão expulsos das sinagogas, mortos, e tudo isso porque os religiosos não conheceram a Deus e nem a Jesus. Imagina você dentro desse contexto. Jesus dizendo, olha, eu vou para o Pai, eu estou indo, vou deixar o Consolador, o Espírito Santo estará com vocês, mas vocês serão perseguidos, serão expulsos da sinagoga, o lugar de ensino da palavra, mortos, porque essas pessoas não conhecem a Deus e nem a Jesus. Como que você se sentiria? Quando nós olhamos para esses relatos bíblicos e vemos muitas vezes as ações dos discípulos ou de alguns homens que a Bíblia traz para nós, nós tendemos a julgar essas pessoas por falta de fé, por ter errado, por ter pecado. Mas se você se colocar no contexto, qual seria a sua reação? Qual seria o seu entendimento se Jesus dissesse para você, eu estou indo, mas você vai ser preso, você vai ser açoitado, você vai ser perseguido, você vai morrer? Será que o nosso coração ficaria em paz? Assim era o contexto dos discípulos nesse momento. E o texto fala de 3 aspectos do Espírito Santo. Do versículo 5 ao versículo 7, ele diz ser o Consolador. Os discípulos estavam muito tristes, preocupados, por saberem que seriam odiados, perseguidos e talvez até mortos por causa do Evangelho. A única forma dos discípulos herdarem, então, a vida eterna, era Cristo cumprir a obra expiatória e o Espírito Santo vindo como Consolador. Do versículo 8 ao 11, nós vemos que o Espírito Santo ele é convencedor. Então, Consolador, do 5 ao 7, do 8 ao 11, convencedor, que vai dizer, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. 3 importantes tarefas do Espírito Santo: convencer o mundo do seu pecado e chamá-lo ao arrependimento,
revelar o padrão da justiça de Deus para todo aquele que crê, pois Cristo não estaria fisicamente presente na terra, e também assegurar o julgamento de Cristo sobre Satanás. Muitas vezes nós queremos convencer as pessoas de tantas coisas a respeito da palavra de Deus, com os nossos argumentos, com as nossas falas, mas às vezes as nossas atitudes não condizem com as nossas falas, falamos uma coisa, fazemos outra, fica difícil das pessoas se convencerem daquilo que nós estamos querendo pregar. Mas quando nós oramos, quando nós agimos de forma correta, as nossas atitudes sendo pautadas na palavra de Deus e pedindo que o Espírito Santo possa ter acesso àquela vida, àquela pessoa, ele pode convencer e mudar todo esse contexto. Ele é o Consolador, o Convencedor, e do versículo 12 ao 15, o Guia. Os discípulos foram instruídos sobre a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo é o guia para a verdade, que leva ao cumprimento, ao nós cumprirmos o nosso dever cristão. Então nós falamos da vinda do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo e da necessidade do Espírito Santo, que vai do versículo 16 ao versículo 24. E todo o contexto do discurso do cenáculo girava em torno da partida e da volta de Jesus. Mas Jesus estaria falando de que exatamente? A partida seria sua morte e a volta seria a ressurreição após 3 dias. A partida seria a sua morte e a ascensão, e a volta seria a vinda do Espírito como Consolador. A partida seria a ascensão ao céu, e a volta seria o retorno glorioso no futuro reino terreno. Mas Cristo, ele aponta 3 verdades nessas argumentações. A ausência de Cristo é a alegria para o mundo. O mundo não desejava que Cristo voltasse, ou que ele volte, não deseja que ele volte, e acredita viver muito bem sem ele. Então a ausência de Cristo é alegria para o mundo, porque o mundo não acredita que ele volte, e se diz viver bem sem a presença dele. A ausência de Cristo é a tristeza para os discípulos, para nós, para os cristãos, para a igreja. E a terceira, a presença de Cristo é a alegria para os discípulos, seja pelo Espírito Santo ou por sua volta. O importante era que significava a plena alegria pela comunhão com o Senhor. Então, o Senhor aponta essas 3 verdades nas argumentações que ele faz nessa passagem. E a alegria a qual se refere não é só uma opção de vida, mas é uma ordem de Deus para o seu povo. Em Filipenses 4, no versículo 4, quando Paulo escreve aquela igreja, nós vemos que o mandamento da alegria estão espalhados por toda a Escritura. E esse texto, esse versículo de Paulo à igreja dos Filipenses, traz isso, que diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então, a alegria é o mandamento do Senhor. Nós lemos o versículo que diz que no mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo. Não é fácil nós termos alegria em todo o tempo, mas Paulo, quando escreve aos Filipenses, Paulo tinha condição, tinha respaldo do que ele sofrera, do que ele passou por pregar o Evangelho. E quando ele diz alegrem-se, nós vemos alguém que de fato tem um coração voltado para o Senhor. Os dias não são fáceis, as circunstâncias que nós passamos por vezes tendem a nos desestabilizar, tirar a nossa esperança, nos enfraquecer, mas a recomendação é: alegrem-se no Senhor. Tenha essa alegria no Senhor, que as coisas ficam mais leves, o Senhor pode nos conduzir por caminhos que Ele tem para cada um de nós. E
do versículo 25 ao 33, nós vemos a esperança no Espírito Santo. Já encaminhando para o encerramento aí do estudo. Esse texto, ele narra as últimas palavras de Jesus no cenáculo, antes da via dolorosa. A cruz era o destino de Jesus. Os discípulos passaram por uma confirmação da fé e do amor no Senhor. Afirmaram de forma consciente que creem que Cristo é, de fato, o Messias prometido. Versículo 27, Cristo explica o porquê os discípulos podem vir diretamente ao Pai em oração. Você pode ler isso aí na sua Bíblia. É que eles têm amado a Jesus e confiado nele. E Deus, por amor, atenderá os seus pedidos em nome de Jesus. No versículo 32 diz: vocês serão espalhados. Os discípulos tinham fé, mas não o suficiente para ficarem firmes diante da calamidade. Talvez isso aconteça conosco. Temos fé, falamos de fé, mas em meio às lutas nós nos fragilizamos. Dificilmente nós conseguimos se firmar em meio às lutas. Jesus sabia que eles falhariam naquela hora, mas sua igreja não se edifica na força das pessoas, e sim na capacidade de Deus, na capacidade de Deus em usar a vida dessas pessoas. O versículo 33 diz que no versículo 33, nós podemos observar o contraste entre a frase dita por Jesus, e em mim e neste mundo, ou então, entre paz e aflições, o comparativo feito aqui. Eu venci, ou seja, imediatamente antes de sua morte, Jesus já afirmava a sua vitória infalível. Para nós, fica alguns ensinamentos, mas que nós não possamos permitir que as aflições nos paralisem. Não permita que as aflições que você tem vivido paralise as suas ações, sua trajetória, o seu caminhar, os seus sonhos, os seus projetos. Apenas entenda que as aflições fazem parte de um processo, de um momento em que todos nós estamos inseridos, em que todos nós estamos sujeitos a passar. Mas para os que estiverem convictos de que Deus é soberano, para aqueles que estiverem convictos de fato e de verdade de quem Deus é na sua vida, declare a vitória sobre essa causa, essa situação que tem afligido e inquietado o seu coração, os seus pensamentos, e que por vezes podem querer roubar a sua paz. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha que interessante. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Para nós isso é motivo de tristeza, de luta, de dificuldade, mas Tiago nos dá uma orientação. Por quê? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. As provações trazem para nós uma maturidade, um crescimento, uma perseverança maior. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, diz o Senhor. 1 João, capítulo 4, versículo 4, diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quando nós entendemos e compreendemos quem Deus é e que Ele está conosco em todos os momentos, nós podemos passar por lutas, mas sabemos que não estamos sozinhos, que Ele está conosco, nos ajudando e segurando a nossa mão para passar por essas lutas e chegarmos ao outro lado.
Aprendemos como a sabedoria, então, de Jesus foi aplicada aos discípulos, de modo que puderam se prevenir quanto ao que haveria de vir na vida deles. Ao mesmo tempo em que puderam descansar diante da promessa de um ajudador que os acompanharia durante o ministério, ou seja, o Espírito Santo, que continua conosco, nos ajudando, nos confortando e nos guiando, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. As aflições, elas são reais, elas acontecem. Por vezes, nos vemos em meio a elas, mas tenhamos bom ânimo, porque o Senhor Jesus é conosco, porque o Senhor Jesus continua, através do seu Espírito Santo, nos guiando, nos direcionando, nos ajudando, nos confortando em todo o tempo. Sabemos que temos um Consolador, e é com Ele que nós caminhamos todos os dias. Essa sua luta, sua dificuldade, o problema que talvez você tenha passado, que você possa olhar para aquilo que Jesus nos ensinou nesta manhã, e que você confie nas mãos dele a sua vida, e continue perseverando, para que a vitória venha, para a honra e para a glória do Senhor. Agradeço a você por essa aula, quero orar finalizando, e que você continue conosco. Daqui a pouquinho, às 10h30, temos o culto, e às 19h o culto da noite. Esteja conosco, para juntos nós louvarmos a Deus. Feche seus olhos, vamos orar, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor preparou para nós, por esta manhã, pela meditação na tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, no decorrer dessa semana, os ensinamentos de Jesus, que são tão preciosos, tão valorosos para nós, e que nós venhamos a aplicá-los na nossa vida com fé, sabedoria e graça, com a ajuda do teu Espírito. Assim, ó Deus, nessa manhã nós oramos e pedimos a sua bênção sobre todos aqueles que estão conectados a esta aula, e fazemos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Uma semana abençoada a todos.